Melhora de colesterol, regulação de açúcar no sangue, entre outros, são os benefícios prometidos, né, da biotina. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal porque a gente vai falar sobre essa vitamina que faz parte do complexo B, a qual eu já fiz vídeo aqui no canal. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema, se tiver qualquer dúvida. Quero saber sobre outras vitaminas B, beleza, mas essa aqui é específico da biotina. Bom, para quem está atrás dos benefícios estéticos da vitamina B7, porque a biotina é a B7, tem que lembrar que suplementação não faz milagre, tá? Porque a gente é acostumado a ver que faz isso ou aquilo, só que na verdade a pessoa tem uma péssima alimentação, um péssimo sono, não toma banho, agora eu vou tomar ela para melhorar a minha pele. Não, galera. Isso daqui, na verdade, é muito mais entendido quando você vai ter muito benefício usando uma vitamina, quando você tem carência dela. Então esse é o primeiro ponto. Eu tenho carência, por exemplo, de ferro. Então por eu não ter ferro suficiente, eu me sinto indisposto, desmotivado, cansado. Agora, não, meu ferro está normal. Ah, vou jogar um monte de ferro, vou mandar um monte de ferro para dentro. Beleza. Isso quer dizer que vai me deixar super disposto? Não, porque essa quantidade de ferro já está normal. E é importante você saber também que a biotina você consegue através da alimentação de forma muito fácil. Então eu vou comer pão integral, vou comer ovo, vou comer ervilha, vou comer fruta, banana, por exemplo, já tem bastante biotina. E esse tipo de carência não é muito comum a gente observar, a grande verdade é essa. Bom, vamos aos benefícios então da vitamina B7. Primeiro, ela tem um impacto positivo no triglicerídeos e no colesterol. Aí de novo, pessoal, isso quer dizer que se eu me entupir de vitamina B, eu não vou precisar tomar uma estatina? Não, não é isso. Mas, se você fizer uma suplementação, ou se você tem um nível adequado de vitamina B, é mais fácil você estabilizar um nível de triglicerídeos e de colesterol. Uma outra coisa que ela faz também, e talvez essa seja a pergunta que eu mais ouço, né, dos alunos da consultoria relacionados à biotina, é em relação ao nível de açúcar no sangue, né? Se ela melhora a sensibilidade à insulina. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque na hora que você vai ver os estudos, o que a gente vê é que diabéticos têm níveis menores de biotina. E aí se faz uma associação que quando você tem biotina, o seu nível de açúcar no sangue é menor. Mas será que o nível de biotina baixo não é criado pelo ambiente diabético? Então é isso que não ficou muito claro ali. Mas o que a gente tem de melhor é que a suplementação de cromo e de vitamina B7 podem melhorar sim a sensibilidade à insulina. A biotina tem um outro nome, além da vitamina B7, que é a vitamina H, né? E esse H vem de hair, que é cabelo em inglês. Ou também, né, pode ser conhecida como Haar ou Haut, que eu espero que a pronúncia alemã, a qual o professor não fala, esteja correta, que também quer dizer cabelo, né, em alemão. Haar, cabelo, Haut, pele. Alemães, me corrijam. E sim, nós temos benefícios para pele, cabelo e unha da vitamina B7. E sobre a melhora do metabolismo? Galera, não vai acelerar o metabolismo. O que na verdade ela faz é melhorar a produção de enzimas do processo digestivo. E aí você absorve melhor proteína, carboidrato, gordura. E aí surge uma dúvida, né, que eu já recebi lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia. Se tiver alguma dúvida, me manda a sua lá, @LeandroTwin. Essa vitamina ela tem o poder de engordar a gente? Não, pessoal. Isso melhora a absorção, o aproveitamento do nutriente. E isso é ótimo para você porque garante uma boa nutrição do teu organismo. A biotina também ajuda, né, na produção ali do líquido que a medula óssea faz. Ela ajuda também na recuperação de células nervosas. Então, vamos dizer assim, não que ela seja bom para o teu humor, vai curar uma depressão nem nada, mas a falta da biotina pode fazer realmente você envelhecer celularmente, falando aí das vias nervosas mesmo, de forma pior. E para quem não entende exatamente o que eu estou falando, por exemplo, quando você tem muita morte, né, celular, e você não consegue recuperar isso de células nervosas, você pode ter, por exemplo, um problema de esclerose múltipla ou alguma coisa assim. Ela pode também ajudar na manutenção do peso, no emagrecimento, porque quando você faz uma absorção adequada dos nutrientes, você tem um funcionamento melhor do teu organismo, você consegue controlar melhor a sua fome. Tem o lance lá, que é uma especulação, mas ainda assim é boa, sobre os níveis de açúcar no sangue, sobre a insulina. Consequentemente, também vai melhorar o ganho de massa muscular, até porque ela é muito envolvida, né, com a digestão e absorção e aproveitamento, na verdade a palavra é mais correta, vamos colocar aproveitamento da proteína da dieta. Leandro, você falou que é difícil, né, que aconteça essa carência da vitamina B7. Galera, isso pode acontecer às vezes por uma carga genética, às vezes isso pode acontecer também
por uso de antibiótico, né, que fica ali agredindo a nossa flora intestinal, pessoas que são alcoólatras, idosos e até mesmo atletas que têm um consumo de vitamina e mineral muito alto, né? Eu até falei sobre isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, link na descrição. Quando você tem uma atividade física muito pesada, você acaba queimando tudo, proteína, carboidrato, gordura, vitamina, mineral, e às vezes você está fazendo uma dieta cutting, então você está restringindo a tua alimentação já. E aí, você precisa disso para perder gordura. Só que aí vai pro ralo um monte de vitamina e mineral que você tinha necessidade. O que a deficiência pode causar na gente? Pode causar uma letargia. Tem gente que sente formigamento das extremidades, né? Então, ponta dos dedos, das mãos, dos pés. Problema de pele, cabelo, unha, depressão, né? Ela atua em muitos setores. Mas não vai achar porque você tem tudo isso que necessariamente você tem a carência dessa vitamina. Às vezes não. Vamos supor uma pessoa que está em depressão. Então ela já não tem muita disposição. Ela já não faz muita atividade física, ela acaba engordando, aí ela não come bem, e aí ela tem problema de pele, cabelo, e não é a vitamina B, e sim a depressão que está causando tudo isso. Então a gente sempre precisa de um médico competente para conseguir avaliar isso. A dosagem mais ou menos aí, pessoal, por dia, são de 20 microgramas, tá? Isso é uma quantidade adequada. Mulheres que estão gestantes, lactantes, às vezes pode subir um pouquinho mais, tá? 35 microgramas por dia. Mas vale lembrar que os excessos de vitamina B, que são solúveis, eles não costumam ser tóxicos para o organismo, né? Porque ele vai acabar saindo na urina o excesso. Então, às vezes a gente vê suplementações aí de 35 a 100 microgramas por dia sem nenhum tipo de problema. Lógico que ninguém quer desperdiçar dinheiro, mas caso aconteça uma dosagem um pouco mais alta, não tem grande problema. A gente vê em revisões aí doses de 300 microgramas por dia não causando muito problema. Totalmente desnecessário, né? Para 99,9% das pessoas, mas causando um problema não. Certo? Eu vou deixar a indicação agora deste vídeo aqui, que é um vídeo sobre a vitamina D, galera, que na verdade ela é um hormônio. É um hormônio, Leandrão? Por que chama de vitamina? Porque acharam que era uma vitamina, colocaram o nome de vitamina, depois descobriu que era hormônio e achou que era melhor deixar o nome de vitamina. Então dê uma conferida aqui, porque você está suplementando vitamina D, então você está tomando hormônio.